Opa, fala meus queridos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é Artes Breno, mais uma vez, galerinha. Isso aí, mais uma vez, depois de tempos e eras. Pois bem, estamos aqui fazendo um rework, um rework, um remaster da nossa arte, né? Não necessariamente de uma arte em específico, mas trabalhando o conceito do meu personagem comigo mesmo. E diante desse tema, né, diante desse trabalho novo, eu gostaria de falar com vocês, pensar sobre ciclos. Ciclos na vida, ciclos em relacionamentos, ciclos em arte até. Acho que é arte, né? Porque é o tema principal desse canal. Enfim, os ciclos estão conectados em muitos aspectos, como a gente já falou. E dentro do processo artístico, né? Eu acho que ele é imprescindível, ele é inerente, inequívoco. Por quê? Porque dos nossos erros fazemos acertos. Ou até mesmo, na questão da arte, podemos usar dos erros para construir coisas novas. Não que necessariamente é um erro, né? É um adjetivo, é uma construção. Então, parando para analisar um pouco, temos, como posso dizer, uma evolução no processo artístico a partir dos erros. Ou, bem, isso é óbvio, né? Todo processo de erro com melhora, obviamente, não é só errar. Você tem que analisar, reescrever e continuar para evoluir. E bem, temos aqui o meu antigo OC, né? Eu nunca dei um nome para ele. Só existia o bichinho, então se você quiser dar uma opinião qual é o nome desse cara, deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo. E é isso aí. Enfim, pessoal, eu acho muito importante pensar sobre os ciclos, né? Não necessariamente ciclos, mas sobre as partes da nossa vida que envolvem os erros. E de início, de momento, temos os erros para mostrar, né, o caminho que a gente está tendo e em seguida as consequências devido dos erros, né? Que é importante também saber que se você erra, você tem consequências, seja para bom, para bem ou para mal, né? Quem sabe? Enfim, e dentro desse processo de erros no desenho, a gente também vê que as consequências é você se irritar e querer destruir sua mesa digitalizadora, o seu mouse ou o seu celular. Brincadeiras à parte. Você acaba entendendo que alguma estrutura ali, alguma estrutura colar não necessariamente é daquele jeito. E uma vez, eu vendo no vídeo do canal do Guilherme Freitas, o Brush Rush, ele fala a respeito de que nem toda forma certinha no desenho, né, na ilustração, necessariamente é algo bonito, algo graficamente estiloso. Às vezes usamos dos erros para construir coisas novas, coisas mais palpáveis assim em relação ao que o desenho quer transmitir, né? Você pode ver algumas das animações 3D da Disney que muitos dos frames eles são editados de maneira um pouco diferente da realidade, eles não são tão perfeitos assim quadro a quadro. É tudo uma questão de jogo de câmera, uma questão de iluminação que faz esse diferencial, né? E isso a gente pode aplicar em qualquer coisa na nossa vida, não somente no desenho. E isso é uma reflexão que eu tenho tido há muito tempo, né? Que eu paro pra pensar, caramba, muitas das vezes que eu vou assistir alguma coisa, não é aquela coisa bonitinha, perfeita que todo mundo fica imaginando. É algo que teve estrutura, alguém teve que pensar, caramba, se eu erro assim, eu consigo deixar de tal efeito. E quando a gente reflete sobre isso, a gente pensa, caramba, será que no dia a dia a gente já não fez isso? E quando a gente começa a questionar, a gente abre as portas, abre a visão em relação a isso. E começa a usar dessas técnicas. E eu acho isso muito incrível. Esse é o processo da nossa evolução no meio artístico, na nossa vida também. Então, aceite seus erros e aceite as consequências também, porque delas você pode construir coisas novas. E dentro desse processo artístico também, nesse processo cíclico, eu vejo que minha arte especificamente mudou muito. Antigamente eu fazia uns traços copiados, né? Não fazia tracing, né? Obviamente, pelo amor de Deus. Mas os estilos das minhas artes eram parecidos com outros artistas e tudo mais, e eu sempre quis me afastar disso, não por achar o estilo do cara ruim,
mas por entender que é um estilo que ele mesmo confeccionou a partir dos erros dele, então acabo por tomar os erros de outra pessoa, sendo que eu nunca peguei esses erros dela, nunca refleti a respeito desses erros dela. E então eu me encontro dentro dos meus erros, e a partir dos meus erros eu vou confeccionando o meu estilo de arte. E isso me fez crescer, não só como artista, mas como pessoa também, né? Todavia, temos ali o nosso gatinho, né? Muitos chamam de Buck, né? Porque ele é cego de um olho, achei ele no meio da chuva. Uma história aí pra outro vídeo. E chamam ele de Buck do Buck da Era do Gelo. Muito bom, né, cara? Enfim, mas particularmente eu chamo ele de Picteto, a partir da filosofia estoica. Eu não sou estoico, mas eu aprecio bastante os meios filosóficos, o estudo filosófico. Então, coloquei de Picteto. Pronto, ficou Epicteto. Enfim, continuando a respeito de erros, também é sobre momentos, e momentos definem as nossas escolhas. E refletindo a partir da Bíblia, né? O livro de Eclesiastes, podemos ter a seguinte frase: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e o tempo de construir. Ele dá o autor, né, Salomão, em sua infeliz depressão acerca da realidade, ele continua falando sobre outras coisas relacionadas ao tempo, porém, resumidamente, esse versículo, esse capítulo da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento, da Torá, indica os momentos de tudo na vida. E nisso está os erros também, o tempo de matar, o tempo de derrubar, o tempo de sorrir e o tempo de chorar. Tudo isso está dentro de um ciclo que é na vida humana, inerente. Não tem como você evitar que isso vá acontecer. A questão que podemos refletir é como isso vai impactar a gente. É isso que a gente tem escolha. E aqui estamos usando o nosso ator como referência, né? E diante disso, pessoal, o vídeo eu já estou narrando há muito tempo, eu sei que vocês só querem assistir a arte aí de boa. Enfim, fiquem com a arte. E é isso, galerinha. Falou, fui e até o próximo vídeo. Deus ama vocês, galera. Falou!